Lição 13. A última lição do primeiro trimestre de 2023. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Texto áureo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te das misericórdias. Abacuque 3, verso 2. Verdade prática. É vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Leitura bíblica em classe. Abacuque 3, 1 ao 2 e 16 ao 19. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua voz e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra mim, o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como de umas corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Introdução. Encerraremos este trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à Igreja do Senhor Jesus está revelado. O clamor do profeta por um avivamento para seu povo deve ser o clamor da Igreja nesses últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão premente de a Igreja visível ser poderosa, avivada por Deus. As forças do mal tentaram pará-la, mas não prevalecerão, porque Jesus é o dono da Igreja. Primeiro ponto, o clamor pelo avivamento. Primeiro subponto, a intercessão angustiada do profeta. O profeta estava sofrendo com a iniquidade avassaladora do povo. Diante desse estado tão deplorável, a única coisa que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. O profeta ficava angustiado por perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. E então ele disse: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei, Senhor, violência e não salvarás? Segundo subponto, a aparente indiferença de Deus. Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Por causa da sua misericórdia e longanimidade, ele nos trata com brandura. Mas isso não nos deixa isento da culpa. Um dia daremos conta de tudo aquilo que nós fizermos, seja bom ou seja mal. As Escrituras alertam, conforme está escrito no Salmos 9, verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Terceiro subponto, a resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Deus convocou os caldeus para contrapor os pecados do povo. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer o povo repensar seus maus caminhos e se converterem de suas impiedades. Na verdade, Deus estava dando tempo para que a nação se lembrasse de Deus, mas o povo não se lembrou. Segundo ponto, o avivamento pela palavra. Primeiro subponto, ouvir a palavra de Deus. Em sua oração, o profeta disse: Ouvi, Senhor, a tua palavra.
Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objetivo de sua oração. Deus falou e Abacuque ouviu atentamente. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Segundo subponto, temer a Deus. Precisamos de fazer como o profeta, ouvir a voz de Deus e temê-lo. Como vamos ouvir a Deus se não tivermos comunhão com Ele? Devemos seguir o exemplo do profeta. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Terceiro subponto, o clamor pelo avivamento. O profeta clamava a Deus por um avivamento e dizia: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual. Terceiro ponto, avivamento, questão de vida ou morte. Primeiro subponto, o clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, o profeta clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou de morte. O profeta sabia que, diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante o peso da mão do Senhor sobre as suas maldades. Segundo subponto, Deus é misericordioso. O profeta sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. O profeta Jeremias declarou: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Terceiro subponto, clamemos a Deus. Atualmente, podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. Ainda mais, há igrejas que, dizendo cristãs, aprovam essas abominações e pretexto de serem igrejas inclusivas. Aceitam a depravação moral como norma e realidade oposta. Hoje o pecado está praticamente legalizado, mas a Bíblia deixa bem claro: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Conclusão: assim como o profeta orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior que no tempo dos profetas. Devemos clamar pela misericórdia de Deus pelos que estão se apostatando da fé e em muitas igrejas aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente: Aviva, Senhor, a tua obra. Esse foi mais um resumão EBD aqui no Esperança. Esperança contigo, proclamando juntos o reino de Deus.